Vamos então para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 5, Lei de Conservação. Nós estamos no item número 3, Gozo dos Bens da Terra, e faremos também o item número 4, Necessário e o Supérfluo. Ele é uma extensão daquilo que nós estudamos no nosso encontro anterior, que nós já falamos sobre o instinto de conservação e também sobre meios de conservação, né? E nós vimos aqui situações bastante concretas aqui do nosso mundo cotidiano, do nosso mundo material, porque geralmente, né, como eu comentei com vocês no nosso encontro anterior, nós estudamos aqui o Livro dos Espíritos pensando bastante naquilo que o mundo espiritual vai nos oferecer, ou seja, né, o mundo imaterial, na nossa condição imaterial. E dessas leis morais nós vivemos aqui muito no que diz respeito à nossa presença aqui no mundo físico. Então, nós temos ali estudos científicos, nós temos a própria realidade que nós vemos no nosso dia a dia, fazendo parte dessas reflexões, né? Então, conversamos bastante sobre isso, sobre a conservação do nosso planeta, a nossa relação com aquilo que o nosso planeta pode nos oferecer de recursos e suprimentos para a nossa existência, né? Então, temos um longo trabalho a fazer, temos uma lição de casa bastante intensa para pôr em prática, e isso com a consciência de que nós somos espíritos imortais, não apenas, né, com aquela ideia de que as coisas estão acabando e nós vamos ficar sem aquilo que nós precisamos, mas nós estamos agora mais conscientes da importância de nós estarmos aqui encarnados, de toda a logística que é preparada para a nossa sobrevivência aqui no mundo físico, como parte de um processo evolutivo, e não simplesmente a nossa existência acontecendo aqui por acaso, e por acaso nós precisamos extrair da Terra aquilo que nós precisamos. Nós vamos então aqui para o item número 3, Gozo dos Bens da Terra. Como eu falei para vocês, é praticamente o mesmo assunto de que nós tratamos anteriormente, então a gente vai aqui aprofundar um pouco, né, direcionando o nosso raciocínio por esse caminho. Questão 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? A resposta: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. Então a gente volta lá para o nosso item número 2, meios de conservação, porque na resposta, na questão 704, nós estamos na 711 agora. Na 704, nós temos aqui: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? A resposta: sim, e se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo é demais. Então nós vimos aqui que é praticamente uma repetição, 704 e 711, tratando da mesma questão. E inclusive os espíritos respondem, né? Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumpridos. Então, mais uma vez, né, a reencarnação para nós é uma realidade que, infelizmente, a esmagadora maioria dos habitantes do nosso planeta acaba simplesmente negligenciando, vendo a nossa vida aqui no mundo material como uma obra do acaso. Por acaso eu estou vivo, por acaso eu tenho essas ideias, por acaso eu me encontro mais ou menos desenvolvido moralmente ou intelectualmente, por acaso eu desenvolvo essa atividade, então ignorando completamente todo o planejamento que foi feito para que esse espírito pudesse reencarnar
e sem compreender também a importância desse cenário onde ele se encontra, que é o mundo material, de acordo com os recursos que são colocados à sua disposição. Recursos muitas vezes abundantes ou recursos muitas vezes escassos, de acordo com a necessidade evolutiva que aquele espírito tem. Ou seja, posso reencarnar num ambiente onde eu tenho não apenas todo o material necessário para o meu desenvolvimento, como também as condições de adquirir esse material. Ou eu posso reencarnar num ambiente onde existe grande escassez e todas as dificuldades, todos os obstáculos que são necessários para que o espírito possa lutar pela sua sobrevivência. Mas, de qualquer forma, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens, como sendo uma consequência da necessidade de viver. Continuando, 712. Com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Então, esses atrativos, né, que nós temos hoje, a nossa publicidade, os trabalhos dentro do marketing, da propaganda, acaba fazendo com que nós sejamos cada vez mais instigados a termos esses produtos, né, a desfrutarmos desses gozos ou desses bens materiais. Mas qual é o objetivo disso? Por que nós somos tão suscetíveis, tão vulneráveis a esse chamamento que os bens materiais nos proporcionam, né, em termos de prazeres? E a gente acha que também isso acontece por acaso. É porque nós somos assim mesmo. Então você faz uma propaganda bonita, você constrói um grande centro comercial, um grande shopping, você tem ali produtos cada vez mais instigantes, né? Todo mundo querendo consumir. Nós temos datas comemorativas aqui no nosso mundo que favorecem cada vez mais essa ideia de que o consumo é necessário. Temos dias festivos religiosos, temos festivos sociais, familiares, enfim. Tudo isso para nos provocar, para observarmos esses bens materiais como algo que para nós acaba sendo quase que necessário. Precisamos ter aquele objeto, mesmo já tendo um objeto semelhante, mas a gente quer sempre e cada vez mais. Por que isso tudo? A resposta dos espíritos: para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e também para provar a tentação. Quando nós falamos sobre os atrativos dos gozos dos bens materiais, nós percebemos que conforme o tempo vai passando, nós vamos então aprimorando cada vez mais esses bens que são colocados à nossa disposição. Vocês se lembram lá na questão 25 do Livro dos Espíritos, que eu comentei no nosso encontro anterior, uma expressão que é utilizada pelos espíritos numa resposta a Kardec, quando fala sobre a ligação do espírito com o corpo físico. Mas essa expressão, embora não tenha relação com o tema, né, aquela resposta não tenha relação com o tema que a gente vem abordando agora, aquela expressão ela é muito interessante, quando diz assim que o espírito pode intelectualizar a matéria. E essa intelectualização significa fazer com que aquela matéria aparentemente inerte na natureza se transforme em algo que se transforme para nós também em instrumento de evolução. Basta nós lembrarmos, uma madeira por si só é uma madeira. Um mineral por si só é um mineral. Os elementos químicos da natureza, sem nenhuma aplicação, continuam sendo meros elementos químicos lançados e soltos na natureza. Mas então nós começamos através do desenvolvimento da nossa inteligência, dando uma finalidade para todos esses elementos. Então aquela pedra ou aquele resíduo que se encontra, ou aquela substância que se encontra, por exemplo, no subsolo do nosso planeta, que é o petróleo, nós conseguimos não apenas utilizá-lo de uma forma produtiva em termos de combustível, que foi a sua aplicação inicial. Lá no início, quando os homens começaram a ter contato com aquela gosma negra, porque pegava fogo, então faziam tochas, faziam incineradores com aquilo.
De repente nós transformamos aquele petróleo nos mais variados elementos que são essenciais no nosso cotidiano hoje, nesse estágio em que nós nos encontramos. Conseguimos então, daquela gosma negra, dar uma aplicação inteligente para ela. Começamos então a encontrar outros minerais através, por exemplo, de termos toda a tecnologia à nossa disposição. Se nós pegarmos um computador e abrirmos um computador e começarmos a olhar os seus componentes, nós veremos ali elementos que nós nem sabemos do que foram feitos. E quem sabe do que foi feito, exatamente são os engenheiros, são aqueles estudiosos na tecnologia, que conseguiram encontrar um elemento da Terra e fazer com que ele se transformasse em algo que beneficiasse a nossa sociedade. Algo impressionante, né? Imaginar que o computador do qual nós falamos hoje, um celular que nós utilizamos para comunicação, um televisor, um satélite, um avião, tudo aquilo foi extraído da natureza, naquele estado bruto, e depois ele foi transformado nos mais variados componentes, foram combinados e depois tiveram uma função. Isso então é a intelectualização da matéria. Então, inicialmente, como foi colocado para nós, instigar o homem ao cumprimento de sua missão, que é exatamente a sua própria evolução e a evolução do ambiente onde ele se encontra. Mas, por outro lado, porque inicialmente é o cumprimento da missão, chamando-o para o seu próprio desenvolvimento. Nós vemos hoje, por exemplo, que não que a nossa inteligência seja mais desenvolvida que a do passado necessariamente, mas que o conhecimento que nós temos hoje é um conhecimento maior do que nós tivemos no passado. E isso mostra para nós um salto significativo no nosso desenvolvimento intelectual. Mas também tem a parte moral, que é fazer com que nós nos relacionemos de uma forma saudável com esses atrativos. Porque transformar a matéria, nós somos capazes. Administrar não apenas o uso, mas também o consumo, já é uma questão moral. E é aí que nós vemos então a grande dificuldade. Como nós estudamos sobre os meios de conservação, nós vimos ali as dificuldades que nós enfrentamos hoje em termos de produção de lixo, em termos de destruição das nossas florestas, poluição da nossa atmosfera e das nossas águas. Tudo aquilo que nós vimos em termos de relação do homem com a natureza. Hoje uma grande preocupação em atingir objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que são aqueles 17 objetivos da Agenda 2030 proposta pela ONU, começando a colocar para nós diretrizes e orientações para que a gente possa viver de um modo saudável, não apenas em termos de sociedade, mas na própria relação com o nosso planeta. Então, quando ele coloca assim que é também para provar na tentação, diz respeito a isso. Só que nesse caso nós vamos aprendendo com as consequências das nossas escolhas. Nós vamos consumindo de uma forma voraz e, por sua vez, vamos sofrendo as consequências desse consumo desenfreado, não apenas sobre nós mesmos, mas também dos efeitos diretos no ambiente onde nós vivemos. Naquilo que diz respeito a nós mesmos, são todas as dificuldades que nós sofremos pelo fato de não conseguirmos administrar a necessidade de consumo, a inveja, o ciúme, a ganância. Tudo isso faz parte desses trabalhos ou dessas provas relacionadas com as tentações. Quantas vezes nós somos felizes ou infelizes porque temos ou não temos? Faz parte da nossa natureza isso. Faz parte das nossas experiências, na verdade. Muitas vezes espíritos chegam no plano espiritual sofrendo pelo fato de terem vivido tantas frustrações. Eu tenho frustração porque eu não tive isso, porque eu não pude fazer aquilo. E aí então a pergunta, mas no que isso diz respeito hoje para a sua evolução? No que isso mudou a sua vida? Aí o espírito para pensar, realmente eu não precisava daquilo tudo. Mas como todo mundo fazia, e todo mundo tinha, e todo mundo experimentava, então eu também queria vivenciar, queria experimentar.
Só que nesse queria porque queria ou não queria, o espírito então começou a perceber que esse sofrimento, na verdade, foi para ele a dor, como mestra, para chamar a sua atenção para a verdadeira realidade e a verdadeira necessidade que ele tem. Na questão 712A, como um desdobramento dessa mesma questão, Kardec volta a perguntar: qual o objetivo dessa tentação? Já que em cima ele perguntou, ele recebeu como resposta, né, que os atrativos do gozo desses bens materiais para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e também para provar a tentação. Vamos entender então essa tentação. Qual é o objetivo dela? Desenvolver a razão que deve preservá-la dos excessos. Essa expressão tentação ela é muito utilizada no meio religioso. O indivíduo foi tentado, ele foi provocado, então a tentação do mundo, ele cedeu a essa tentação. Na verdade, são essas provocações e estímulos que ele precisa administrar. Porque muitas vezes esse estímulo que ele recebe vem de uma forma produtiva. Sim, tentação do Cristo lá no Evangelho. Vem de uma forma produtiva porque nós somos então apresentados, nos é oferecido algum tipo de produto. E a partir desse oferecimento a gente vai analisar: eu realmente preciso disso ou não preciso? Eu posso consumir ou eu não posso? Se eu tiver, o que isso vai mudar ou não vai mudar na minha vida? Então, essas reflexões são importantes, porque nós percebemos que aqueles espíritos mais evoluídos no nosso planeta, que deram todos os exemplos de virtude pelas suas próprias ações e escolhas, são aqueles que viveram da forma mais humilde. Mas a gente acha muito interessante aquele indivíduo que viveu dessa forma humilde, mas realmente ali o objeto de nossa cobiça é aquele que vive ostentando toda a riqueza, todo o patrimônio que ele tem, toda, entre aspas, felicidade que ele pode conquistar com aquele patrimônio que ele juntou. Mas a felicidade do humilde a gente não quer. A gente admira. Mas, na verdade, nós gostaríamos mesmo era de viver nessa ostentação, nesses caprichos, né, nesse ambiente com tantos excessos, porque ali, de fato, é o prazer que nós sentimos. Por isso, então, é colocado para nós que o objetivo dessa tentação é desenvolver a nossa razão, que vai nos preservar dos excessos. Kardec traz uma reflexão e depois a gente vai lá para Miramês para acompanhar um pouquinho do que ele traz para nós sobre esse tema. Kardec diz assim: se o homem não fosse instigado ao uso dos bens da terra, senão em vista de sua utilidade, sua indiferença poderia ter comprometido a harmonia do universo. Deus lhe dá o atrativo do prazer que o solicita à realização dos desígnios da providência. Mas por meio desse mesmo atrativo, Deus quis prová-lo também na tentação, que o arrasta ao abuso, do qual a sua razão deve livrá-lo. Então nós vemos um mecanismo muito complexo e muito interessante nesse processo todo, porque coloca para nós assim: se nós não fôssemos estimulados a sempre buscar algo melhor, algo mais aperfeiçoado, nós ficaríamos estagnados. Imaginarmos, por exemplo, lá no início da jornada da humanidade, quando nós pegávamos ali os homens primitivos, os homens da pré-história, se eles se contentassem apenas em viver numa caverna, a viver coletando e caçando, e tendo ali os seus instrumentos básicos, por que motivo ele construiria uma cidade? Então você se lembra que eu sempre repito isso, quando nós estamos estudando, falando sobre essas imperfeições morais que nós temos hoje. Delas, as principais são o orgulho, a vaidade e o egoísmo. E aí eu comento com vocês que quando nós voltamos lá para o início da nossa formação espiritual, eu sempre brinco que Deus colocou naquele caldeirão vários ingredientes para a nossa evolução.
E dentre esses ingredientes, aqueles temperos mais picantes, estão ali uma pitada de orgulho, uma pitada de vaidade, uma pitada de egoísmo. Mas por que nós somos temperados com esses ingredientes? Porque exatamente são eles que nos promovem, que nos estimulam para a nossa evolução. Por exemplo, se eu não tivesse o egoísmo, eu não desejaria ter as coisas para mim. E mais do que isso, não desejaria ter as melhores coisas para mim. Então, para mim, aquele básico que eu tive era o necessário. Se nós tivéssemos, por exemplo, a questão do orgulho, o orgulho é aquilo que nos estimula a querermos ser melhores, a querermos ser diferentes, a querermos ser importantes. Se nós não tivéssemos esses estímulos, nós continuaríamos estagnados naquela mesma condição em que nós nos encontramos. De Moraes, bom dia. A mesma coisa acontece com a vaidade. A vaidade faz com que nós queiramos sempre ser mais belos, mais interessantes. Se não fosse por isso, nós continuaríamos estagnados naquela mesma condição. Então percebemos que que as imperfeições morais que hoje nós julgamos, no passado, era uma necessidade, como também é hoje no presente. Só que nós temos que administrar isso agora de um modo mais equilibrado. Por exemplo, aquilo que nos leva a uma formação acadêmica, por exemplo, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, é muito mais o orgulho do que a necessidade. Porque eu quero ter aquela profissão, então eu vou ostentar o meu diploma, eu vou ostentar o meu crachá, eu vou ostentar as minhas conquistas. É o orgulho que nos estimula a isso e trabalha de uma forma saudável. Eu quero, por exemplo, melhorar a minha vida por uma questão de conforto, mas por uma questão de status social. Sem esse tipo de estímulo, eu ficaria estagnado, vivendo simplesmente naquela humildade clássica dos espíritos evoluídos. Só que os espíritos já evoluíram. Para eles chegarem nessa posição de humildade, eles tiveram que passar por todo aquele caminho, onde eles tiveram que se desenvolver a partir desses mesmos estímulos que todos os seres vivenciaram, para depois então a razão começar a fazer com que eles se equilibrassem. Então, se nós pudéssemos analisar um gráfico, nós veríamos então uma linha que subiria em termos de estímulos, em termos de imperfeições morais, para depois então nós vermos esse gráfico diminuindo, que seria ali aquele momento de serenidade, onde o equilíbrio começa a surgir, a razão começa a ter controle, nós começamos a dominar esses impulsos e vivemos apenas com aquilo que nós sabemos que realmente é necessário. Porque enquanto isso não surge, nós queremos cada vez mais. Nós queremos ser mais, melhores, mais importantes. Esses, então, estímulos nos levam a todas essas transformações que nós vamos vivenciando. Bom dia, Flávio. É interessante a gente perceber esse processo, porque é o que Kardec coloca para nós aqui. Mais uma vez, se o homem não fosse instigado ao uso dos bens da terra, se não em vista de sua utilidade, sua indiferença poderia ter comprometido a harmonia do universo. Nós lembramos, né, que lá aqui no próprio Livro dos Espíritos, lá na primeira parte, Kardec pergunta qual é o objetivo da reencarnação. Fazer com que o espírito evolua e que ele cumpra a sua parte na obra da criação. Se nós estamos então intelectualizando o nosso mundo material, fazendo com que ele se torne cada vez mais equilibrado, ou melhor, cada vez mais eficiente para o nosso desenvolvimento, nós continuaríamos vivendo de modo primitivo. E é interessante a gente perceber isso. Nós estudaremos um pouco mais ao chegarmos lá na Lei do Progresso, entrando agora um pouco no campo da filosofia. Nós veremos então aqueles que eram os enciclopedistas, aqueles homens do passado que eram os pensadores, séculos XVI, XVII, XVIII, que começavam a estudar, por exemplo, a natureza humana. O homem no passado, ele era mais primitivo ou ele era mais sereno? O homem no passado, qual era exatamente o estímulo que ele recebeu
para fazer com que ele chegasse naquela posição daquele período onde esses pensadores viviam. E aí ficava então aquele debate, como é que eles se desenvolveram, como o homem exatamente seguiu por essa trajetória. E aí então calhou, exatamente naquele século XVI, com as grandes navegações. Portugal e Espanha encabeçando ali a conquista dos mares, novos territórios. Olha a ganância. O homem sendo estimulado a encontrar ambientes para poder espalhar os seus produtos, ter ali novas fontes de recurso, a ganância, a ambição. Lembramos dos nobres ali que também colaboraram nessa empreitada. Vimos ali também os burgueses que investiam dinheiro para poder ter mais dinheiro ainda. Então eram caravelas, eram marinheiros, eram exploradores que começaram a se aventurar pelo mundo afora. E aí então eles chegaram aqui nas Américas. Chegando na África também, primeiro fazendo ali todo aquele percurso costeiro da África, encontraram tribos, encontraram pequenas civilizações que viviam de um modo absolutamente primitivo, vivendo em taperas, vivendo ainda da caça, enquanto na Europa nós tínhamos catedrais, universidades, tínhamos tecnologia importante para a época. Chegaram aqui na América, encontraram os indígenas, vivendo em tribos, arcos, flechas, artesanato, enquanto na Europa eles estavam construindo caravelas, castelos, etc, etc. Então esses filósofos perceberam que o homem ele tinha uma natureza primitiva. E se eles não fossem estimulados adequadamente, nós continuaríamos vivendo de um modo primitivo. O que fez exatamente com que o nosso país, por exemplo, fosse transformado no que ele é hoje. E não pensemos que essa transformação foi negativa. Foi uma transformação positiva, embora nós estejamos passando por caminhos que trazem para nós muitas dificuldades, exatamente pelos nossos excessos, pela nossa ganância. Bom dia, Gilda. Então nós estamos passando por grandes transformações. Muita gente vai dizer assim, mas a civilização, entre aspas, que nós estamos vivendo hoje, é uma civilização destrutiva. Volta no tempo 400 anos e vá viver aqui no mundo selvagem como era para ver o que é exatamente dificuldade. Porque quando você saía para caçar, ou você caçava ou era caçado. Você podia ou não ter comida. Você morria com facilidade. Hoje não, hoje nós temos a ciência. Lembrem que eu falei para vocês que todo o desenvolvimento, toda a tecnologia que nós temos hoje, ela é parte da intelectualização dessa matéria. Quando você vai a um hospital e você faz um exame de ressonância magnética, de onde veio esse equipamento? E aí então, como eu falei, se nós abrirmos e começarmos a olhar todos os seus componentes, nós veremos que tudo isso saiu da Terra. A inteligência do homem foi capaz de pegar um pedaço de mineral, transformá-lo, processá-lo e fazer com que ele se tornasse um aparelho de ressonância magnética, por exemplo. Um satélite de comunicação. O celular que nós ostentamos nada mais são do que pedaços de minerais que foram extraídos da Terra, componentes formados por aquilo que a Terra oferece, do petróleo a um pedaço de mineral. Eis aí então a intelectualização que nós vemos. E se nós não fôssemos instigados a buscar algo cada vez melhor, a partir do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da ganância, da necessidade de poder que todos nós temos, nós continuaríamos estagnados. Só que, ao mesmo tempo em que nós temos esses estímulos, nós também temos as consequências. É aí então que nós temos que aprender a nos desenvolvermos de um modo sadio, fazer com que o meu intelecto seja cada vez mais chamado a buscar algo novo, a criar algo novo, mas com um fim realmente útil e de um modo equilibrado para evitar os desequilíbrios e as destruições que nós vemos à nossa volta.
Flávio lembrou, né? Que é coisa mais estranha do que o tal fax. E olha que usava a linha analógica, né? E quanto tempo esse fax durou aqui na nossa sociedade, né, Flávio? O período foi tão pequeno porque ele foi rapidamente substituído. O que era telefone, de repente virou fax, de repente surgiu o e-mail. O fax simplesmente foi para o museu. O telex, né? Lembra o telex? O telegrama, a mesma coisa, apesar dos telegramas ainda existirem. Pois é, né? Quando a gente lembra é o problema, né? Se você fala assim, eu não conheço, aí já mostra uma certa juventude e tal. Agora o problema é quando a gente fala que lembra, aí a gente acaba entrando ali numa situação complicada. Pois é, o IRC eu não cheguei a pegar. Quando eu cheguei aqui, quando cheguei para mexer na internet aqui, ainda já tinha entrado no Pautalk, né? O Dudu lembrou, né? São esses componentes minerais de outras civilizações, de outros mundos que estão vindo aqui pegar. Eles querem trocar, né, essa mensagem recebida por algumas vezes por Gorgon, né, de uma constelação chamada Pleiades, né? Então ali também, né? Pois é. Não, eu não peguei o RC porque eu não estava aqui, mas eu lembro do BBC, que foi o primeiro meio de interação, né? Isso lá para 1993, 92. Aí tinha o tal de BBC, que era ali aqueles grupos de comunicação. Aí vieram os chats, vieram os e-mails, né? André colocou, trabalhei com Telex, eu também trabalhava com Telex. Impressionante como as coisas foram se transformando, né? Mas o que nós percebemos o quê? Que nos mundos mais evoluídos, civilizados não, nos mundos mais evoluídos, o que nós encontramos é a aplicação efetiva, útil e responsável de todo o conhecimento e de todos os valores. Nós estamos ainda vivendo no mundo de provas e expiações, fazendo com que aprendamos com os próprios erros. Código Morse, por exemplo, Moraes, que foi lá no começo, nós lemos, por exemplo, aqui texto de Kardec, que ele viveu no século XIX, e ele fala que a grande tecnologia, o grande estouro da época, era a capacidade de se comunicar à distância através de um fio, através da eletricidade. Então, quer dizer, até primitivo, né, comparado com o que a gente vê hoje. Mas tudo tem um começo, né? A gente lembra que é a evolução dessas tecnologias primitivas que fazem com que nós cheguemos onde nós chegamos hoje e que vão ainda nos impulsionar para novas conquistas no futuro. Por isso, então, nós somos constantemente estimulados. Um outro detalhe importante que nós percebemos, por exemplo, né, algo que diz respeito ao mundo esportivo. Nós encontramos, por exemplo, na Fórmula 1, carros de altíssima tecnologia, combustíveis de altíssima tecnologia, uma fortuna girando nos bastidores desse esporte, assim como em outros também. E de repente nós vemos que todo esse conhecimento que foi desenvolvido acabou chegando para o nosso dia a dia. Aqui no nosso som aqui, né? Obrigado. Chegou aqui no nosso cotidiano, o VAR, por exemplo. Uma outra situação que nós encontramos também, que me veio aqui uma lembrança, são as guerras. Grande parte da alta tecnologia que nós temos hoje veio por causa da guerra. Os radares, os rádios, técnicas cirúrgicas, objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia, tudo isso foi desenvolvido como parte de tecnologia bélica. Sim, a medicina, a tecnologia, a eletrônica, por exemplo, os computadores surgiram como parte do estímulo da guerra. Então nós tivemos ali... E de onde vem a guerra? Qual é a causa da guerra? Nós já falamos sobre isso também. A guerra veio primeiro pela ambição do homem do poder, por causa de sua fé, muitas vezes equivocada, e também por causa dos recursos naturais que o outro possui e que eu quero. Então eu vou lá e tomo. Então nós utilizamos como consequência da guerra todo o aprendizado para nos ajudar no nosso desenvolvimento.
A Chaconete lembrou, né? Duracell, 100 anos, né? Com a tecnologia duraria dia. Hoje com a tecnologia duraria dia, né? Pois é, nós tínhamos no passado as baterias também que foram criadas, no caso da Duravel que você colocou, não entendi, Chaconete. Me explica melhor, por gentileza. O Flávio colocou a própria internet foi um meio criado para proteger informações durante uma guerra. Sim, tudo isso vem como consequência do que? As nossas imperfeições morais que geram essas situações, que geram essas consequências, que acabam nos impulsionando para o nosso desenvolvimento intelectual. Parte de um aprendizado. Então aqui como Kardec diz para nós, para concluirmos aqui esse raciocínio, mas por meio, né, a causa do Oriente Médio é a guerra, o petróleo, né, então o petróleo acaba sendo estimulado, sendo o estímulo principal para o nosso desenvolvimento. As guerras, por exemplo, nos levaram, só para a gente poder entender um pouco mais, à criação das Nações Unidas. Hoje, com seus departamentos, né, que fala sobre cultura, que fala sobre agricultura, que fala sobre comércio, que fala sobre saúde, que fala sobre tecnologia nuclear, enfim. Tudo isso veio como resultado da nossa ambição, que inicialmente chegou de uma forma negativa e acabou depois se desenvolvendo, nos trazendo esse desenvolvimento todo. Então, sim, por meio desse mesmo atrativo, Deus quis também prová-lo pela tentação, que arrasta ao abuso, do qual a sua razão deve livrá-lo. Então todas as dificuldades que nós enfrentamos hoje no meio ambiente, no meio social, as desigualdades que nós vivemos, todas as guerras, são resultados dolorosos que nós vivemos, que nós mesmos temos que encontrar a solução. E aí vai fazendo com que nós aperfeiçoemos o nosso intelecto e refinemos os nossos valores. Quando eu começo a me preocupar com o sofrimento do outro, o sentimento de fraternidade começa a ficar cada vez mais depurado. Quando eu começo a defender aquele que é o mais fraco, o mais forte defendendo o mais fraco, temos também esse mesmo sentimento. Então a caridade começa, de uma forma indireta, a se tornar parte da nossa realidade como uma consequência do despertar da nossa consciência, porque eu vejo que aquilo que nós estamos vivendo está errado. Um outro ponto importante, nós vemos, por exemplo, o caso da corrupção. A corrupção é uma consequência da ganância do homem. Mas quando a sociedade começa a sofrer os efeitos negativos da corrupção, ela mesma começa a encontrar meios de impedir que isso aconteça. Aí nós temos o nosso sistema bancário se desenvolvendo, nós temos os nossos tribunais mudando as nossas leis, os nossos legisladores mudando as nossas leis. São aperfeiçoamentos. Cada vez que nós encontramos um furo que dá vazão à nossa ganância, nós encontramos alguma coisa para tampar esse furo, para evitar que isso volte a acontecer. Então, infelizmente, nós só aprendemos, ainda nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, através das consequências das nossas ações. Ou seja, aprendemos com a dor. Não conseguimos ainda aprender com o amor. Dudu lembrou, acho que essa tecnologia bélica melhorou um pouco para que essa guerra não viesse de forma forte. Parece que cada país tem respeito por cada um que tem suas armas, por isso mais terrorismo e guerras civis. Sim, é uma transformação. Então a gente percebe que nós tivemos a Primeira Grande Guerra, lá no comecinho da década de 1910, de 1914 a 1918. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945. Não existe uma expectativa de uma Terceira Guerra Mundial. Exatamente porque nós encontramos mecanismos não apenas só um instantinho aqui. Então nós encontramos, né, no uso desse arsenal bélico, né, que muitos países possuem, uma forma de dissuasão.
Ou seja, você intimida o outro com o poder que você tem. É uma forma de limitar a guerra? É, enquanto não existe ali a diplomacia, não existe ali o diálogo entre as nações. Então o que importa nesse ponto é que a guerra não aconteça. Não importa, por enquanto, a forma como isso se dá. E aí então nós temos a influência, como aconteceu na Guerra Fria, né? Aquela intimidação, aquela influência política, influência econômica. Já avançamos, porque a guerra deixou de acontecer. O que nós encontramos hoje são conflitos localizados. Mas guerras naquela proporção nós já não encontramos mais. Tivemos a Organização das Nações Unidas, né, que foi uma evolução daquilo que tinha sido criado na Primeira Guerra Mundial. Depois tivemos ali também o Conselho de Segurança, que debatia, né, que debate sobre os conflitos que acontecem no nosso mundo. Flávio lembrou na crise dos mísseis em Cuba, eles sabiam que se iniciasse a guerra seria a última, né? Como diz, né, Flávio, no ditado das guerras que acontecem hoje, a Terceira Guerra Mundial seria uma guerra nuclear, a quarta seria uma guerra com paus e pedras. Einstein dizia isso, né, me parece. E é exatamente assim. Então hoje nós temos, né, Coreia do Norte, nós temos o Irã, nós temos as próprias nações, porque a princípio nós estabelecemos, né, aquele eixo do mal, mas nós temos muitas nações também aí que trazem o seu prejuízo pela forma como eles agem. O Flávio lembrou, tem um filme que fala que o dia só iniciou devido à boa vontade de alguns homens. E é verdade, porque a coisa realmente ia estourar naquela época. Então isso faz parte desse processo de evolução. A transformação da nossa consciência, a transformação da nossa legislação, a transformação das nossas instituições e dos nossos valores. É parte da evolução. Vamos aqui ao que Miramês trouxe para nós como instrução a respeito desse tema. Questão então 712, atrativos materiais. Deus colocou na matéria atrativos para os homens, no sentido de ensinar-lhes a saber usá-los, educando seus impulsos nas investidas dos instintos, como também para que eles sentissem um pouco de bem-estar e passassem a gozar dos seus próprios esforços no aperfeiçoamento das coisas em seu benefício. O objetivo dessa atração quase irresistível é para que o homem passe a educar, como já dissemos, as forças em luta dentro de cada criatura, e daí surgirá a luz, sendo que o entendimento mostrar-lhe-á o caminho mais acertado para a sua paz de consciência. O homem, desenvolvendo a razão, busca outros planos para operar, passando a refugar todos os condicionamentos do passado, buscando respirar uma atmosfera mais leve, onde o amor é a base da vida. Podemos analisar o próprio sexo. Nele existe para o homem um grande atrativo, que se irradia em todos os seres, objetivando a reprodução da espécie. Se não fora isso, as raças desapareceriam por completo na face da Terra. E como ficaria a reencarnação? O sexo é a base da vida física. No entanto, existem leis que regulam a reprodução dos seres, a pedirem o bom senso. Assim, surgiu o casamento para disciplinar esse instinto que é tão forte, a ponto de levar as criaturas a desrespeitarem a lei. Os homens já saíram da faixa animal, por isso o sexo não é livre na sua dimensão. A liberdade, nesse caso, e na evolução em que os homens se encontram, lhe faz mais mal do que bem. Ela poderá existir quando a Terra passar para outro plano de vida, ascendendo na hierarquia dos mundos superiores, onde os deveres andam juntamente com os direitos, onde o amor é dominante. O sexo, para a grande maioria dos homens, é um prazer incomparável, mesmo momentâneo, e por enquanto não tem substituto na concepção deles. No entanto, a consciência está ativa para discipliná-lo nos moldes que o verdadeiro amor nos concita.
Jesus é verdadeiramente o disciplinador desses impulsos santos, mas que precisam ser educados para a paz de consciência. A educação dos homens está ligada aos dons espirituais. Esses despertados, o campo de facilidades disciplinares aumenta, e eis o homem novo nascendo dentro do homem velho. Não podemos fugir da vontade daquele que nos criou. Ouçamos o que Paulo disse aos Romanos, no capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que Deus fez para o nosso bem e a nossa paz são irrevogáveis. Como mudar as coisas eternas? Jamais mudaremos. A inteligência nos convoca para a obediência a toda a vontade do Senhor. E Jesus veio confirmar e nos fazer crer nesse Deus de bondade e de amor. Os homens não poderiam usar os bens terrenos somente para a sua utilidade, devendo também usá-los como instrumento para despertar os seus valores espirituais, utilizando o seu esforço para concretizar a sua conquista. Eis aí a beleza da vida, dentro da vida de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo por amor às criaturas, nos mostrando algo mais que não conhecíamos. Ele rasgou mais um véu, trazendo mais esperança para a humanidade que se encontrava em desespero. Os caminhos da felicidade foram abertos por Jesus. O Senhor pôs atrativos nos bens materiais para estímulo dos homens, para que estes rompessem a ignorância, avançando pela porta estreita do próprio esforço, passando a conhecer a verdade. Então, aqui nós temos nesse texto reflexões importantes, e Miramês trouxe o sexo como algo que faz parte da nossa natureza, mostrando, né, o grande estímulo que ele provoca sobre nós e também todas as consequências e as responsabilidades necessárias para que a gente conviva bem através dessas escolhas que nós fazemos. Mas nós podemos estender do sexo, da sexualidade, passando para outras situações, como o próprio poder, a própria ganância, a própria ambição. Tudo isso inicialmente foi dado para nós como meio de impulso. Só que se esse impulso é forte demais, nós nos desequilibramos e sofremos as consequências. Então, dessa ganância, na verdade, nós passamos a ter a moderação para consumirmos apenas aquilo que é necessário, sem a disputa, a convivência. Tem uma propaganda que sempre me chama a atenção quando eu ouço, quando eu assisto, que de um carro, não me lembro que carro que é, mas o narrador diz assim: eu não coleciono bens, eu coleciono experiências. Aí você pensa assim, poxa, mas que frase bonita. Mas aí mostra que as experiências que ele vive é dentro de um carro, na cobertura de um prédio, navegando com o iate, desfrutando daquilo que tem melhor. A gente pensa assim, então são essas as experiências. Porque não são experiências morais, são experiências do prazer. E esses prazeres estão relacionados sempre com aquilo que diz respeito ao mundo material. Então, quando eu ouvi a primeira vez a frase, eu falei, poxa, mas que frase bonita. Aí depois eu fui analisando o contexto em que ela foi aplicada. E aí então ela perdeu completamente o valor, que eu falei, não mudou nada. Eu não conquisto bens. Eu não adquiro, não coleciono bens. Coleciono experiências. Bom, nós também temos essa proposta de não colecionar bens, mas colecionar experiências. Experiências do espírito, não experiências do homem encarnado. O Flávio lembrou, né, o filme que tem aquela frase, 13 dias que abalaram o mundo. Um belo filme. Então, quer dizer, assistindo a essas histórias que são contadas através desses filmes, mesmo que sejam parciais, né, Flávio? Que a gente lembra, né, que a história é escrita por quem venceu a guerra. Então a gente sempre vê um lado parcial. Mas quando a gente começa a ver a humanidade como um todo, e não apenas analisando que esse país, essa nação,
esse grupo é melhor do que o outro, nós vemos o nosso planeta de provas e expiações e vemos que todos estão dentro do mesmo contexto. Se todos nós reencarnamos aqui, é porque todos nós somos espíritos ainda presos a esse estágio. Eu só imagino o trabalho da espiritualidade para evitar que essa guerra iniciasse, disse aqui o Flávio. Tem um detalhe interessante, Flávio. Nessa onda que atualmente nós temos acompanhado a respeito de data limite. Chico comentou sobre isso lá no Pinga Fogo, começo da década de 1970. E aí então dizia que os espíritos estavam prontos para agir nesse momento da nossa história, em que a Guerra Fria se encontrava no seu ponto mais alto e mais perigoso, que eles estavam prontos para interferir aqui no nosso planeta. Mas aí então, através dessas mudanças de ideias, apesar, né, dessa tensão toda, foi então negociado no mundo espiritual, conforme Chico comenta, que nós teríamos 50 anos para podermos nos ajustar e tirar o nosso planeta desse alerta vermelho em que nós nos encontrávamos, à beira de uma guerra nuclear. E essa tal de data limite, segundo foi colocado naquela época, já está para acontecer. E aí então começam todas as especulações, né? Falando que na data limite nós teremos aí a presença de seres alienígenas que virão para cá para nos ajudar na nossa evolução, que nós teremos a transformação do nosso mundo, o apocalipse está chegando para muitos, mas essa tal data limite, né, não, mas de uma forma direta, de uma forma encarnada, Dudu, não apenas espiritual. Nós teremos contato com seres de outro mundo. Então os OVNIs, né, que são assim apenas parte da nossa história aqui de especulação, já estão aqui. Mas não encarnados entre nós, eles virão de fora. Nós veremos isso, né? Chegariam de naves espaciais, não seriam encarnados, né? Então, assim, esse período, Flávio, essa mobilização do mundo espiritual, nesse período foi muito intenso. Foi muito intensa. Porque nós estávamos à beira da autodestruição. E nós não podíamos fazer isso. Então significa que nesse período todo, nós conseguimos nos ajustar. Pelo menos daquela tensão de nível 10 em que nós nos encontrávamos, hoje existe uma tensão de nível 4. E as nossas preocupações hoje são muito mais preocupações sociais, ecológicas, do que bélicas. Felizmente para nós. Continuando aqui, vamos lá. Questão 713. Os gozos têm limites traçados pela natureza? A resposta: sim, para vos mostrar o termo do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vos punis a vós mesmos. Então, quando nós pensamos, né, no necessário para a nossa evolução, não existe apenas a ideia de eu ter o que comer, o que beber, o que vestir e onde dormir. Nós temos também necessidades de desenvolvimento intelectual, desenvolver as nossas instituições, gerar riquezas, sabemos desenvolver distribuir esse patrimônio igualmente para toda a nossa população mundial, consertar tudo aquilo que nós fizemos de errado com o nosso planeta, encontrar soluções para as nossas dificuldades. Tudo isso só vai acontecer quando nós nos desenvolvermos mais intelectualmente e também moralmente. Por isso, então, além daquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, nós temos também que ter recursos para a nossa vivência. Porque a sobrevivência é aquilo que é o mais básico para a nossa sustentação aqui no nosso mundo. Para a nossa vivência já é o processo de crescimento, de evolução. Vivência e sobrevivência. Muitos aqui no nosso planeta simplesmente sobrevivem. Eles acordam de manhã pensando no que vão comer durante o dia e se vão estar vivos à noite. Na vivência, nós temos planos, temos projetos. Acordamos pensando naquilo que nós vamos fazer amanhã,
no ano seguinte, daqui 10, 20, 30 anos. Nós temos condições de planejar a nossa existência e tirar o melhor proveito dela. Mas quando nós abusamos desses limites, nós simplesmente nos desviamos. Porque então, se o meu projeto é uma evolução intelectual e moral, e eu me prendo nas satisfações do orgulho, nas satisfações do ego, nas satisfações do corpo físico, eu me esqueço de fazer aquele meu trabalho. É aquela distração que muitas vezes acaba nos abordando no meio do caminho, mas que também tem o seu preço, tem a sua consequência. Porque aí então a gente percebe que o tempo que foi desperdiçado, o esforço que deixou de ser utilizado, acaba depois cobrando ali o seu valor, a sua taxa. E infelizmente para nós é uma taxa dolorosa. Fatival, bom dia. Questão 714. Então quando coloca para nós aqui, né, mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e por isso punis a vós mesmos. Então somos nós que criamos, são aquelas dificuldades que nós criamos, né? Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele fala, né, sobre as aflições do passado e as aflições do presente. A grande maioria das aflições que nós vivemos hoje, Kardec mesmo fala sobre isso, são aflições que nós criamos. É o modo como nós nos relacionamos com as pessoas, dentro, por exemplo, de um círculo familiar, o conflito que existe entre as pessoas porque um quer ser mais poderoso do que o outro, um quer ser mais dominante do que o outro, um quer ser mais individualista do que o outro. São situações que nós criamos. Na nossa vida em sociedade, eu vivo em função dos meus interesses e não me preocupo com os interesses dos outros, que também têm direito. São as aflições que nós criamos destruindo o ambiente onde nós vivemos, voltando para esse mesmo assunto que é inevitável. Se nós falamos de pessoas encarnadas, de espíritos encarnados, inevitavelmente nós temos que falar no local onde eles estão encarnados e a forma como eles estão sobrevivendo. Então somos nós que criamos as dificuldades e essas dificuldades chegam para nós como punição. Bem-aventurados os aflitos. As aflições do presente, as aflições da atualidade. Na questão 714, porque a gente lembra, Dudu, que a felicidade ou a infelicidade nada mais são do que resultados das escolhas que nós fazemos. Se existe a infelicidade, se nós voltarmos, como Kardec sugere esse exercício, à origem desse problema, nós veremos que são escolhas que nós fizemos através do livre-arbítrio que acabou gerando uma consequência dolorosa para nós. Questão 714. Que pensar do homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos seus gozos? Pobre criatura que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próximo da morte. Então só essa expressão pobre criatura já mostra para nós aqui qual é a condição desse indivíduo. Apesar de que aos nossos olhos, por mais espiritualizados que nós desejemos estar, por mais espiritualizados, né, que nós estejamos pela conquista que nós alcançamos, aquilo que o mundo material oferece para nós é uma provocação irresistível. Quando nós olhamos um ambiente onde nós vivemos com conforto, com segurança, os prazeres que nós podemos encontrar numa viagem, numa aquisição, num grupo social, tudo isso para nós é importante. Acaba sendo importante para nós ainda. E muitas vezes nós sacrificamos aquilo que é importante para desfrutarmos aquilo que é secundário, que a princípio para nós é importante. É pensarmos, né, de uma forma extrema, aquele indivíduo que sacrifica a própria vida, a própria estabilidade, para a satisfação de um vício. E o prazer para nós é um vício.
principalmente o prazer do mundo físico, da matéria. Depende de que espírito nós estamos falando. Sabe por quê? Porque o fato de ser espírito não significa que ele tem evolução. Muitos espíritos desencarnam lamentando profundamente aquilo que eles deixaram. E não vem a hora de voltar para cá para dar continuidade naquilo que eles tinham. Então, para os mais evoluídos, certamente isso já passou. Mas eles também tiveram na sua história situações extremamente difíceis que fizeram com que eles despertassem através da dor. Tiveram que sofrer para isso. Nós estamos acompanhando nas histórias de André Luiz em especial. Sim, sem dúvida. Lembremos, o fato de eu desencarnar agora não significa que eu simplesmente vou mudar completamente os meus conceitos. Dá para imaginar, por exemplo, aquele que conseguiu alcançar um sucesso profissional, em que ele tem ali uma posição, um belo salário, e de repente ele desencarna porque ele tinha tudo aquilo que era importante para ele? Esses espíritos sofredores que nós encontramos no mundo material, nas histórias do mundo espiritual, sofrem exatamente porque deixaram os seus interesses para trás. Mesmo que sejam desejos de vingança, desejos de satisfação pessoal, lamentações por terem perdido aquilo que construíram, espíritos que sofrem por verem seu patrimônio ser dilapidado pelos seus descendentes, pelos seus herdeiros, de toda sorte. Porque quando nós falamos mundo material, nós não falamos apenas de matéria, de objeto, nós falamos também de modo de viver. E aqui nós temos um modo de viver baseado no interesse, baseado na posse, baseado na ganância, baseado no prazer, e cada um vai buscando aquilo que para ele é mais importante. Dudu colocou, não desce do seu degrau, mas também não sobe. Porque o espírito não retroage, e isso já é uma instrução clássica que nós temos. Mas muitas vezes o degrau em que nós nos encontramos estacionados é um degrau bastante doloroso. Flávio lembrou, né? Precisa ir longe não. Olha a dificuldade de desligar do serviço quando saímos de férias ou aposentamos. A nossa mente continua ativa ali, né? Bom dia, Band. A nossa vida continua muito ativa, a nossa mente continua muito ativa, pensando em tudo aquilo que nós deixamos. Quando nós falamos de uma existência inteira, então, fica mais difícil ainda. Como disse Bezerra, somos ídolos, vestidos de ouro, mas com botas de barro, né? Sem dúvida nenhuma. E continua Kardec aqui insistindo um pouco mais, porque os espíritos colocaram: pobre criatura que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próxima da morte. Aí Kardec então ele ficou atento a essa expressão. E ele pergunta: é da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? A resposta: de uma e de outra. Interessante, nós vamos analisar o que é a morte física. É porque exatamente através da satisfação desses prazeres nós vamos encurtando cada vez mais a nossa existência aqui no mundo físico. Ou seja, se nós temos uma programação reencarnatória de tantos anos, nós acabamos encurtando porque nós vamos ali vivendo em torno dos abusos. O abuso daquilo que nós consumimos, o abuso do esforço que nós fazemos para conquistar alguma coisa, nós vamos adoecendo, envelhecendo precocemente, limitando cada vez mais aqui o tempo do nosso corpo físico. Mas também da morte moral. E dessa morte moral significa exatamente a queda do indivíduo pelas escolhas que ele faz. E é claro que existe também aqui, utilizando a mesma ideia, a ideia da ressurreição. Não a ressurreição bíblica, mas o renascimento do espírito agora de uma forma diferente. Kardec analisa para nós essa questão dizendo assim: o homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos gozos, coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu para a guia, e quanto maiores forem os seus excessos,
maior é o império que concedeu a sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência, a própria morte, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus, mas é uma punição autoimposta. Somos nós que criamos essas mesmas aflições, como nós já vimos anteriormente. Então, meus amigos, encerrando por aqui, esse foi o último estudo para nós. Quando nós falamos sobre, mais uma vez, essa morte moral, nós vemos no mundo espiritual quantos e quantos espíritos vivem sofrimentos muito intensos pelo fato de terem ainda sua consciência ligada ao mundo físico e a tudo aquilo que a vida material podia oferecer. Somente quando ele se liberta dessas ideias, se liberta dessas tendências, é quando de fato ele começa a viver como espírito que é. Como nós lembramos, né? Você pode ter um espírito encarnado com a consciência desencarnada, porque ele vive em função do seu desenvolvimento espiritual, mas nós temos também desencarnados que vivem com a consciência materializada, sofrendo todos os seus efeitos. Então essa morte moral significa exatamente a degradação moral do espírito. Porque ele vai se rebaixando, ele vai se complicando cada vez mais até o momento em que ele desperta. Nós já tivemos, por exemplo, duas histórias interessantes para o nosso aprendizado. Uma trazida por Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno, daquele espírito que por ciúme matou o irmão e a sua própria esposa, acreditando que os dois tinham um caso de infidelidade. Esse espírito ficou 200 anos em sofrimento, 2 séculos em sofrimento. Isso porque a sua paixão egoísta, a sua paixão animal, fazia com que ele acreditasse que a esposa lhe pertencia. É aquela ideia da posse, mesmo que seja uma posse afetiva. E nós tivemos o outro caso, contado por Dona Ivone no Dramas da Obsessão, daquela família de judeus que acabou sendo perseguida por religiosos da Igreja Católica da Inquisição, e acabou, por ganância, por ambição daquele religioso que queria aquela mulher de todas as formas, mas a mulher não queria nada com ele, isso porque ele era um sacerdote, ele acabou sacrificando toda a família, e essa família o perseguiu durante 300 anos. Então nós vemos ali também os impulsos primitivos dominando as consciências, dominando as tendências de cada indivíduo, gerando depois esse sofrimento todo. Isso nós podemos entender como morte moral. Mas depois de um longo período, esses espíritos começam então a passar por aquele processo de regeneração. E aí então vem o próprio renascimento do indivíduo. Só que nós lembramos sempre que isso poderia ter sido evitado. Mas a natureza não dá saltos. A natureza segue um curso em que nós ainda precisamos aprender com os nossos próprios erros. Nós aprendemos com essa pedagogia divina através das próprias experiências. Eu faço alguma coisa e o resultado vai me mostrar se aquilo é bom ou é mal. Não apenas para mim, mas eu falo bom ou mal para a minha própria vida. Se aquilo for mal, eu vou perceber que isso foi ruim pela dor que eu vou sentir. Se isso for bom, e eu falo bom verdadeiramente para o espírito, ele vai sentir essa satisfação. Algo simples. O indivíduo, por exemplo, acabou de se formar na universidade. E no final ele abraça aquele diploma dizendo: eu tive essa conquista. Isso para ele é bom para o espírito. Mas aí depois, como formado numa empresa, ele derruba o seu semelhante para poder ocupar uma posição. E aí depois ele entra na decadência moral. Ou seja, nós podemos encontrar várias formas de nós nos desenvolvermos, de nós crescermos, sempre trazendo como resultado positivo. Mas para isso nós precisamos ainda entender o que é bom e o que é ruim para nós. E é o que nós temos feito, né, constantemente, através desses estudos, através dessas reflexões. Porque infelizmente nós não nascemos sabendo. Nós aprendemos através das experiências. Se hoje eu sei
que eu não devo fazer aquilo que é errado, e a nossa consciência já é capaz de discernir aquilo que é bom e o que não é. Como eu sempre falo para vocês, quando nós fazemos uma coisa errada, nós fazemos escondido. Igual criança. Criança sozinha na sala, enquanto os pais estão em outro cômodo, e essa criança está em silêncio, tem alguma coisa acontecendo. Então, se nós tivermos uma força moral para dizer assim, olha, eu sei que eu quero isso, mas eu sei que é errado, e eu não vou fazer, aí então nós começamos a moldar a nossa vida por um caminho efetivamente produtivo. Mas se nós dizemos assim, eu sei que é errado, mas eu vou fazer só um pouquinho, nós escolhemos um caminho perigoso e vai fazer com que nós aprendamos, né, com a dor que nós vamos sofrer como consequência dessas escolhas. Então, hoje nós temos uma maturidade moral, que é suficiente para mostrar para nós o que é certo e o que é errado. Falta agora a nossa vontade e a nossa determinação para fazer com que isso seja colocado em prática e a nossa vida seja direcionada para realmente um caminho de felicidade. No Evangelho de Jesus ele diz que o meu reino não é deste mundo. E lá em Eclesiastes nós temos a felicidade não é deste mundo. Não é deste mundo porque nós ainda fazemos escolhas equivocadas, mas é aqui que essa felicidade começa a ser construída, respeitando a mim mesmo, naquele ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu começo a me amar de fato, e esse amor é assim, eu não vou fazer nada de errado que vai me prejudicar, eu vou fazer aquilo que é melhor para mim, desculpem, eu vou tomar decisões que vão me beneficiar, mas também beneficiar o meu semelhante. Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar do meu desenvolvimento. Aí então eu sou capaz de amar o próximo, porque eu aprendi o que é o auto-amor. E não é o auto-amor egoísta, porque o que interessa sou eu e os outros que se explodam. Eu vou amar a mim, e esse mesmo amor e dedicação que eu tenho por mim, eu vou ter pelo outro. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Ou seja, nós temos uma série de ensinamentos, uma série de frases que trazem para nós respostas para muitas perguntas que nós fazemos. Só que o problema é que nem sempre nós utilizamos essas respostas em nosso próprio benefício. Então temos aí todo o caminho e temos todos os ensinamentos para nos ajudar no nosso crescimento. Difícil, mas não é impossível. Esse que é o que os Espíritos falam para nós. Nós sabemos que essa tentação, que foi a expressão que nós utilizamos nesse ensinamento, ela é constante, ela é provocativa, ela nos instiga, e nós não vamos conseguir nos transformar de uma hora para outra. Mas a pequena transformação que nós conseguimos já é alguma coisa. Lembra Mahatma Gandhi, toda a grande jornada começa com o primeiro passo. E até mesmo através de um tropeço, nós caímos para frente. Então quer dizer, nós evoluímos até mesmo através das quedas, mas nós podemos evoluir sem cair. Dudu colocou, né, quanta coisa para se aprender nesse livro dos Espíritos. Está sendo muito produtivo, pelo menos para mim, abrindo muito horizontes meus, né? E olha que já estudamos isso à beça, né? Cada estudo uma nova descoberta, né? Então é bacana a gente sempre ter a oportunidade de nós estudarmos e refletirmos juntos sobre tudo isso. Chagonat colocou, né, é inerente ao ser humano nos darmos prioridade e só distribuir o que nos excede, mas também é do ser humano a capacidade de evoluir. Então assim, a natureza não dá saltos, a gente erra, a gente acerta, mas quando a gente começa a focar mesmo, olha, eu quero fazer isso, eu quero ser dessa forma. E aí então, não que a gente vá conseguir dar um salto magistral de uma hora para outra, mas se nós conseguirmos pelo menos evitar os problemas que nós criamos, já é algo significativo. Porque primeiro nós erramos, depois nós paramos de errar, depois nós começamos a acertar. É parte de um processo evolutivo. Então quanto menos nós errarmos, menos nós sofremos. Quanto mais acertarmos, mais a felicidade se aproxima. Finalizando por aqui então, meus amigos, o nosso estudo de hoje, nós então concluímos o nosso item número 3,